Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje se baseia em um dos salmos messiânicos mais importantes, Salmo 22. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 921 e mais uma pergunta para continuar incentivando o seu estudo das Escrituras. O Salmo 22 é uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. Vários versos desse hino são citados no Novo Testamento como profecias cumpridas do sofrimento de Jesus na cruz. Por isso, esse salmo é conhecido universalmente como um salmo messiânico, ou seja, um salmo de profecia sobre o Cristo. No estudo do Salmo 22, observamos a divisão em duas partes principais, durante e depois. Os primeiros 21 versos do Salmo falam sobre o sofrimento de Jesus durante seu tempo na cruz do Calvário. Os últimos 10 versos descrevem a mensagem do Evangelho do Cristo vitorioso depois da sua ressurreição. Vamos observar alguns pontos importantes nas duas partes do Salmo. Verso 1 diz, Deus meu, por que me desamparaste? São palavras de angústia repetidas por Jesus na cruz. Mateus, Marcos e Lucas descrevem também a zombaria dos adversários de Jesus, citando as palavras de Davi nos versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Esse Salmo de Davi, escrito 1000 anos antes da morte de Jesus, falou até do detalhe da divisão das poucas posses de Jesus. Verso 18 diz, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. O cumprimento dessa profecia foi registrado pelos autores de todos os 4 evangelhos. Encontramos isso em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Davi descreveu também a maneira da execução de Jesus, quando disse, no verso 16, traspassaram-me as mãos e os pés. Esses são apenas alguns exemplos de detalhes apresentados nessa parte do Salmo para descrever a agonia de Jesus na cruz. Mas os últimos 10 versos do Salmo foram escritos em outro tom, pois apontam para a vitória de Jesus e a mensagem do Evangelho que seria anunciada depois da ressurreição. Nessa parte do Salmo, Davi falou das orações ouvidas. Verso 24, por exemplo, diz, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Davi também profetizou a conversão de pessoas de todas as nações. Verso 27 diz, os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Nesse trecho de triunfo, ele anunciou o domínio do Senhor sobre todos. Verso 28, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. O Salmo 22 apresenta uma rica mensagem profética que anunciou 1000 anos antes da vinda de Jesus, o sofrimento do Cristo na cruz e o efeito salvador da sua missão cumprida. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 921. Verdadeiro ou falso? No tempo de Davi, Asaf matou Abner para vingar a morte do seu irmão Asael. Esta afirmação é falsa. Foi Joabe que matou Abner. Diz 2 Samuel 3, versículo 27. Quando Abner voltou a Hebron, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim, Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Resposta certa. Falso. E a pergunta 922. Organize cronologicamente os seguintes homens. Sem, Sete
Salomão e Sansão. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Salmo 22 é uma profecia rica sobre o Messias, Jesus Cristo. E, sinceramente, é um dos meus salmos favoritos. Quando estudamos o salmo, percebemos como descreve a agonia de Jesus na cruz e a vitória dele quando ele venceu a morte. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.